Então, as nossas melhores vibrações, né, para o Gilson, para que ele possa nos dizer tudo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Então, saudando a todos, né? E eu estou substituindo o expositor que não pôde vir, mas parece que ele vem no final do mês. Então eu escolhi um tema que eu acredito que é um dos temas mais relevantes, um dos temas mais urgentes, que o espírita, nós que somos espíritas, precisa estudar, precisa meditar nesse tema para colocar os conceitos que o espiritismo nos traz, bons conceitos, que são evangélicos, no nosso dia a dia, no cotidiano, naquilo que falamos, no que pensamos e no que fazemos, né? Então é sobre o aperfeiçoamento espiritual. O aperfeiçoamento espiritual, ele não implica... Antigamente ele se caracterizava artificialmente por posturas corporais artificiais, que não levava a nada. Quer dizer, hoje nós sabemos, o Espiritismo fala, e de uma forma científica, vocês vão ver aqui, ele fala que o crescimento espiritual, ele resulta de cometimentos nossos, subconscienciais e essencialmente pessoais, e através da conduta, da fala e do que a gente pensa e do que a gente faz, né? Quer dizer, então o Espiritismo foi praticamente a primeira religião e única que falou da resultante dos pensamentos, dos bons e maus pensamentos. O que acontece no plano espiritual e o que acontece conosco no nosso perispírito. Então, olha só. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. Então, quando eu tenho um mau pensamento, quando eu cometo uma ação má, eu emito para a psicosfera que me envolve pensamentos inferiores, que vão provocar uma série de efeitos em mim. Eu vou emitir, vou acionar vibrações eletromagnéticas de peso específico inferior que vão ficar chumbadas no meu perispírito. Então eu quero alçar voos de espiritualidade, eu quero ter bons sonhos, eu quero conviver com o Dr. Bezerra no sonho. Por que eu não convivo? Nunca vi Dr. Bezerra. Minha sogra, que era uma criatura espetacular, algum amigo, Joaquim, que fundou o centro, não consigo. Por quê? Por causa dos meus pensamentos. E se eles forem, por longo tempo, intensos e repetidos, vai acontecer isso. Então, eu impregno a atmosfera espiritual que me rodeia. A criatura ignorante, consequência dos maus pensamentos, de uma ação má. A criatura ignorante se faz pior. O homem quase retificado, que a identifica, estaciona e desanima. Mas ele era metido a religioso, agora ele fez isso, olha só o que ele fez. Não vou fazer nada, não vou seguir o seu exemplo. Então, em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Emmanuel, no livro Vinha de Luz. E ao contrário, o outro lado, uma boa ação, bons pensamentos,
pensamentos em prece, né? Eles edificam e iluminam sempre. A criatura ignorante que está observando aprende a elevar-se. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. Efeitos de bons pensamentos e boas ações. Em torno da manifestação cristã enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Um certo lavrador vinha no entardecer carregando no alforge o resultado da colheita dele naquele dia. Humilde, trabalhador braçal, vinha pela estrada, de repente, ele ficou acometido de um êxtase, ele ficou estático, porque ele viu uma carruagem que vinha em sentido contrário, toda iluminada, estava anoitecendo, e pontilhada de estrelas. Ele ficou estarrecido, ele embevecido, vendo aquela imagem, e aí de repente ele viu a carruagem estacionar ao lado dele, e ele estava fascinado, né, de ver aquilo. E semi-estarrecido reconheceu a presença do Senhor do mundo. Isso é um apólogo de Rabindranath Tagore. Apólogo é uma história que se conta com fundo moral. Pode ser em poesia ou em poesia e sinônimo. Sinônimo não, é prosa, em prosa, que é o caso daqui, né? Aí, estarrecido, olhou o Senhor do mundo, saltou da carruagem, estendeu a mão para ele e falou: eu quero algumas esmolas. Reação dele: o quê? Ele refletiu espantado: o Senhor da vida rogar-me auxílio? A mim que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Conquanto excitado e mudo, já refeito daquela emoção fantástica, ele mergulhou a mão no alforge de trigo. Ele trazia trigo naquele embornal, naquele alforge, e tirou um grão de trigo, apenas um grão de trigo, e colocou na mão do Senhor da vida, que agradeceu e partiu. O Senhor Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si, do próprio assombro, observou que a doce claridade vinha de dentro do alforge, poeirento. O grão de trigo transformara-se numa pepita de ouro deslumbrante, luminescente. Ele olhou aquilo, reação dele, deslumbrado. Louco, gritou. Louco que fui. Por que não dei tudo o que tenho ao Senhor da vida? Somos nós. Nós estamos dando sempre alguma coisa, não é verdade? Quer dizer, a finalidade maior da vida é o progresso espiritual. A finalidade maior de nós vivermos e assumirmos um corpo, o crescimento religioso espiritual. E para isso nós temos que desempenhar práticas de religiosidade, que o Espiritismo ensina, não é verdade? Quer dizer, então a gente vê a reação dele, que ele, por que eu não dei tudo? A maioria das comunicações dos espíritas que desencarnam, que falam nas mesas mediúnicas, nos livros de Chico Xavier, eles arrependidos e tristes porque eles poderiam trabalhar muito mais. E trabalharam um pouco. Deram mais importância a outras coisas da vida material. Não que a gente vai viver igual um monge, um religioso místico, fanático e artificial. Não. Temos que viver normalmente. O Dr. Bezerra de Menezes teve 7 filhos, me ganhou por um. Então, médico. E trabalhou, e foi o doutor Bezerra de Menezes. O Joaquim de Sousa Bastos, quem sabe quem foi Joaquim de Sousa Bastos aí? Foi um dos fundadores do centro, professor de filosofia, humilde, simples,
Era uma criatura. Não, eu debochava dele, como eu sou um espírito bom, superior, eu debochava dele de propósito. Eu falava coisas que ele não gostava para ver a reação dele, mas ele não reclamava, que ele era humilde e simples. E eu fazia de propósito para ver. Esse Joaquim não é brincadeira, hein? Ele não se aborrece. Ele não se aborrece. Então, ele desencarnou subitamente de infarto na rua. E Júlio César Grande Ribeiro, médium, ótimo médium do Espírito Santo, médium de efeitos físicos, psicógrafo, esteve aqui no dia 22 de abril, no ano que Tancredo Neves desencarnou, 21 de abril, não foi? 21 de abril, ele recebeu uma poesia de Epifânio Leite, um soneto, dizendo nas entrelinhas que Tancredo Neves tinha sido Silvério dos Reis, que traiu Tiradentes. E recebeu uma página de Eurípides sobre o livro e recebeu esta aqui, do Joaquim. E a filha dele, por acaso, estava na assistência e Daisy ouviu, chorando e emocionada, a página do Joaquim, a primeira que ele deu, meses depois de ter desencarnado. Ele foi fundador do centro. Então ele fala, olha só, eu estou falando isso agora porque não é preciso a pessoa desenvolver grandes avanços impossíveis até no campo do progresso espiritual, como se fosse quiséssemos ser Chico Xavier, Divaldo, não. Cada um dentro das possibilidades relativas que possa ser na prática do bem, no cumprimento dos deveres, enfim, isso. Não se pede grandes coisas. Então, olha só. Desejei imensamente fazer uso do lápis mediúnico. Ele falando. Orei com intensidade e, graças a Deus, alcancei esta abençoada oportunidade de lhes dirigir algumas palavras. Agora, olha só o que ele fala, o que ele falou sobre a casa de Eurípides, que era menor. Eu acho que ele já tinha esse salão aqui grande, já tinha o segundo andar. Este templo-escola ensejou-me na encarnação última a oportunidade de compartilhar de alguma forma com o ideal do coração, trazendo-me o espírito aquela participação diminuta, bem sei, no plantio da sementinha que ora se revela dadivosa, esgalhando-se em trabalho e proteção. Aquela época. 22 de abril de 85. Quantos anos tem? 30 anos, né? 30. Falo exatamente desta casa, conquanto me reconheça aquele devedor, revendo tempos que julgo ter sonegado a obra. Olha só, ele lastimou um pouco o tempo que ele podia dar, mais tempo para a obra, e não deu. Mas só fez uma pequena referência, né? E não dando tudo de mim, como de fato poderia ter feito. Essas preocupações me pesaram no íntimo, no trânsito do retorno. É a linguagem do Joaquim. Quem conheceu ele era professor, escrevia bem. Está bem escrito o que eu estou falando, né? Hoje, entretanto, refeito e realimentado em nosso ambiente espiritual, socorrido amplamente por seu Eurípides e auxiliado no calor fraterno do nosso incansável Bezerra de Menezes, reconheço-me mais saudável e forte para cooperar de algum modo. Ouvi nesse instante, o cara aí fala que o João Carlos fez uma referência ao aniversário da casa, mais um naquela época, né? Bom, assim arvorei-me em trazer-lhes, mesmo que um tanto antecipado, aquele abraço envolvendo a todos em meu carinho, com votos de que permaneçamos fiéis na boa obra, por devotamento ao bem e por nossa própria melhoria espiritual. Então, abraços de afeto em nosso companheirismo cristão. Rogo ao Senhor abençoar-nos um tanto mais. Este momento é extremamente feliz para mim, graças a Deus. Sou o companheiro menor, mas desejoso de cooperar sempre. Joaquim de Souza Bastos, 22 de abril de 85, psicografada pelo médium Júlio César Grande Ribeiro. Então,
E nas trilhas do aperfeiçoamento nós não jamais poderíamos esquecer a caridade, a prática da caridade. O espírita não pode esquecer a prática da caridade, por mais simples e diminuta e pequenina que seja. Caridade, um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. Casimiro Cunha. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo Desigualdade das Riquezas, Allan Kardec descreveu o seguinte: a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza acabarão por si mesmos quando os homens se decidirem pela lei da caridade. Olha outro trecho do Evangelho que Kardec exalta a magnitude da caridade, né? Outro pensamento de Eurípides Barçanufo: com Jesus, seus preceitos nos obrigam a reconhecer que não há renovação profunda sem que se desatem os laços da rotina comodista. Então, o Espiritismo dá trabalho, a prática do Espiritismo. Não é só vir aqui, é bom, vir aqui é bom. Tem uma passagem de um livro de André Luiz para a gente ver que a gente tem que ler e estudar. Tem uma passagem de um livro de André Luiz que havia pessoas dormindo durante a palestra, num centro que ele estava com o mentor. Aí o André Luiz: e aqueles que estão dormindo, eles estão fazendo o quê? Estão ajudando de alguma maneira? Aí o mentor: estão. Porque eles estão emanando fluidos orgânicos e animais no bom sentido, né? Que ajudam os desencarnados, que são trazidos até aqui, doentes, para serem tratados. Então, até com a presença física, Emmanuel fala isso. Até com a presença física, com o pensamento longe, dormindo, etc. Tem muita gente que dorme profundamente, um sono fantástico, dorme, aí quando acaba a reunião, e aí? Eu doei um bocado de fluido, eu dormi a noite toda. Ectoplasma, eu acho que eu estou magro de tanto ectoplasma que eu... Que isso? Às vezes é um pensamento que vem de longe. Dorme que você não vai ver nada de bom, não vai ouvir nada de bom. Durma, é bom dormir. A pessoa dorme imediatamente para não ouvir nada. Mesmo assim ela está ajudando. Então, Conceição Aparecida, quem é que... Conceição Aparecida, né? Maria da Conceição. Ela Maria? Ela foi uma criatura extraordinária que nós conhecemos lá em Uberaba. Ela fundou o Hospital do Pênfigo Foliáceo, que é chamada de fogo selvagem. Eu cheguei a ver uma vez um doente lá, que a cabeça do fêmur, né? Não é isso, doutor Mauro? Estava aparecendo, os tecidos são destruídos e há uma queimação, uma dor queimante, um calor, como se estivesse pegando fogo. Tem um livro de Vozes do Grande Além que tem um relato de um espírito que botou fogo em dois e que ele veio com fogo selvagem, a doença do fogo selvagem. Então ele sentia no corpo como se estivesse pegando fogo. Quer dizer, é a lei de causa e efeito. Então a Maria Aparecida, ela trabalhava na Santa Casa de Uberaba há muitos anos e o diretor chegou: olha, a partir de amanhã você sai com os 12 doentes, tinha 12 doentes do pênfigo, sai com os doentes porque não podemos mais, não há dinheiro, e virou as costas e foi embora. Mas como é que vai ser? Os doentes chorando, não sei o quê. Aí, não, eu vou levar então para minha casa. A casa era no morro, era quase que um casebre, casa de pobre. Marido, 3 filhas, aí ela entrou com 12. Aí
Que foi? Não, os doentes, a Santa Casa expulsou, não vão ficar aqui uns dias para resolver como é que nós vamos fazer. Aí o marido, não. Eles saem. Ou eles saem, ou eu fico, ou eles saem, ou vice-versa. Então eu vou ficar com eles, ela falou. Porque você e as meninas têm uma situação bem melhor do que eles. Eles estão doentes, necessitados e precisando de ajuda. Então eu vou ficar com eles. O marido virou as costas, pegou as malas e foi embora. E ela ficou com eles. Então, sabe o que ela fazia para adquirir recursos? Falaram para ela que em São Paulo, ela era de Uberaba, Minas, ela podia ir para o viaduto do chá e pedir esmolas, pedir coisas no viaduto do chá. Então ela levava um lençol, botava 4 pedras em cada canto do viaduto do chá e começava a gritar. Me dê uma esmola, pelo amor de Deus, para os doentes do fogo selvagem. As moedas iam caindo e ela ia aguardando no embornal, lá na malinha dela. Voltou lá muitas vezes, umas 50 vezes que ela fez isso. Olha o que sair do comodismo. Ela saiu do comodismo. Vocês veem o que aconteceu com ela. Aí ela dizia, era só doer a barriga que eu ia buscar lá o melhoral, o remédio. Quer dizer, ela ia no viaduto do chá, quando havia uma grande necessidade, e começava a pedir e ganhava. Até que passou um vereador, o presidente da Câmara dos Vereadores lá de Uberaba, olhou, conhecia a Maria da Conceição, e falou, ela está falando mal de Uberaba, ela está dizendo que é de Uberaba, que lá veio pedir esmola em São Paulo. Sabe o que eles fizeram? Os dois se dirigiram, o presidente e o vereador, até uma delegacia e disseram que ela estava pedindo dinheiro para si própria. Pois Uberaba já lhe dava todo o necessário, não dava nada. Eles disseram que dava. Aí ela foi presa com uma mendicância. Aí o Chico soube e arrumou um advogado que tirou ela da cadeia. Houve um processo, aí ela ficou mais conhecida ainda, a TV Tupi filmou aquela coisa toda, ela ficou mais conhecida do que era, passou a ganhar mais dinheiro ainda. Até que o Roberto Carlos, viu, ela foi num programa do J. Silvestre, que era famoso na época, e falou, chorou, choveu, vários cantores daquela época, do Roberto Carlos, Vanderleia e outros ajudaram ela, e o hospital foi reformado, maravilhoso, e eu cheguei a entrar no hospital. Tinha, na época dela, que ela desencarnou há um ano, parece, tinha mais de 200 doentes. Ela aceitava todos eles. E agora outra coisa interessante, sabe o que ela... Aí quando aconteceu isso com que o vereador disse que ela estava pedindo para ela falou, eu vou abandonar tudo, vou largar. Chico, vou largar tudo. Isso aí foi uma injustiça, uma calúnia. Como é que ele pode ter falado isso de mim? Ela ficou nervosa e não queria ir embora. Aí o Chico falou assim, ó, se você sair agora, olha o ônus que essas pessoas pagaram. Se você sair agora, vai ficar como ladra. Aí você tem que ficar até o fim. Eles vão dizer, tá vendo? Sumiu, fugiu porque é ladrona, ela rouba dinheiro dos outros. Aí ela ficou indecisa e falou, Chico, quer saber do negócio? Eu vou ficar até o fim. E aí ela começou a perceber que a prece dela era atendida. Então ela pediu, quando ela dava banho nos doentes, eu estou dizendo isso que, por exemplo, a militância dela nesse campo, no campo dos doentes, etc., ela era semi-analfabeta, tinha evidência. E quando fui lá uma vez, eu fiquei olhando para o pé dela ela estava descalça. Aí ela percebeu que eu estava olhando para o pé dela. Aí ela falou, eu ando descalça porque eu acordo 6 horas da manhã, vou dormir 11 horas, meia-noite, e fico em pé o dia inteiro. Eu quase não tenho tempo para sentar nem para deitar. Então o meu pé incha, por isso que eu não boto sapato. Ela andava descalça no hospital. Aí ela percebeu que, por exemplo, ela dava banho nos doentes, e ela e os auxiliares dela, e eles usavam uma pomada em cima das feridas. E quando ela tinha que arrancar aquela pomada velha do dia anterior e botar uma nova.
Só que não tinha novas, era a mesma pomada. E a pomada era meia grumosa, era meia grossa, dura, e quando ela arrancava a pomada, saía a pele, sangrava e piorava. Aí e os doentes gritavam de dor. Aí ela pediu a Deus que alguém mandasse uma pomada, a fórmula de uma pomada melhor para eles. Aí, ela pediu que aparecesse uma pomada que não doesse tanto nos enfermos. 3 dias depois, ela sonhou com uma voz lhe dando a receita. A pomada devia ser preparada com caseína, lanolina, ácido sulfênico, nem sabia que existia esse ácido, sulfênico, glicerina, entre outras substâncias. Dona Aparecida acordou feliz da vida, foi até a farmácia e pediu para fazer a receita. O farmacêutico foi escrevendo e, quando terminou, perguntou quais eram as quantidades de cada produto. Ela falou: ninguém me falou em quantidades, não. Aí respondeu, Romualdo, farmacêutico, que era espírita e tinha um centro, ficou numa condição difícil. Ele consultou outro colega farmacêutico, os dois, deve ser a quantidade, deve ser essa. Fizeram e a pomada funcionou maravilhosamente bem. E funciona até hoje. E era mais emoliente, assim que fala, doutor Mauro, mais mole, mais sedativa. Quando passava na ferida, o doente não sentia dor e era uma maravilha. Quer dizer, a prece que ela fazia. Então ela passou a ver. Então, meus amigos, isso pode acontecer com qualquer um de nós, desde que a gente venha trabalhar, desde que a gente trabalhe na doutrina e procure se interessar. Pode, de repente, não estou dizendo que vai acontecer com qualquer um, vai acontecer com qualquer um. Alguém pode ficar 2 anos, 5 anos vindo aqui, dando passe, trabalhando na quentinha, indo distribuir quentinha no sábado à noite, vindo aqui sábado de manhã para a sopa, costurando, pode ocupar todos os dias com essas tarefas, e depois de 5 anos, aquele cara falou que eu podia desenvolver a mediunidade fazendo isso, eu não estou desenvolvendo nada. O meu sogro já contei aqui para alguns, mas eu acho que a clientela agora é nova, que eu não falo aqui há bastante tempo, então eu vou repetir. O meu sogro foi dar passe com a minha sogra, que era vidente, em Marechal Hermes, um senhor doente, e ele não tinha mediunidade nenhuma, meu sogro, não é uma mediunidade, nunca. Então ela fez a prece, ela estava meio adoentada, fez a prece, e ele deu o passe. Aí quando acabou, os dois foram embora, aí ele comentou se ela tinha visto alguma coisa, que ela tinha uma evidência muito desenvolvida, acima da média. Aí ela falou: não, eu vi quando você estava dando passe que saíam luzes da tua mão, da palma das tuas mãos saíam luzes e entravam, invadiam o corpo do doente. Ele não viu, mas olha o efeito da prece, do passe, da caridade que eles estavam fazendo. Então é isso. Então tudo isso, minha gente, implica, isso é um aperfeiçoamento espiritual. O Gandhi, chegaram 2 rapazes no Gandhi lá, né? Mestre, queremos entrar numa iniciação espiritual, que sou professor disso. Sim, querem? Pois não. Estão vendo aquele saco de batata lá? Vocês podem descascar aquele saco de batata. Eles foram lá, descascaram, até de noite. Descascaram as batatas todas. No dia seguinte foram dormir, comer, aquela coisa. De manhã foram lá. Mestre, estamos aqui. Tem mais batata para descascar. Ele tinha uma instituição muito grande, muita gente, precisava de muito alimento, muita batata descascada, né? Descasca aqueles lá, aí eles descascando o máximo possível. Aí no 3º dia, e aí, mestre, quando é que vamos iniciar a nossa espiritualização? Quando? Tem mais saco de batata lá, vai lá. Não, mas peraí, nós estamos descascando batata desde que chegamos, e aí? Nós viemos aqui para iniciar a nossa espiritualização, o nosso ingresso no campo do progresso espiritual. Não, vocês já começaram há 2 dias descascando batata. Vocês começaram descascando batata. Quer dizer, então era isso, né? Tinha um presidente de um centro aí, que a pessoa chegava para trabalhar, receber, estava com problemas dos mais variados, desde mediunidade até outros problemas, e queria um tratamento. Aí ele, pois não, vem cá, pega aquela vassoura lá, nova, ele tinha sempre uma coleção de vassouras novas, de Piaçava, né? E usa a vassoura, varre o centro, etc. Aí no dia seguinte, e aí?
continuou varrendo. Então ele tinha que gastar a vassoura toda. Quando a vassoura não tinha mais piaçava, ele joga fora e pega outra. Quando você descascar, quando você acabar com umas 5 ou 6 vassouras, vem falar comigo. Era o trabalho que ele mandava. E é uma verdade. É uma verdade, né? A dona Lenir Meirelles conta um caso que... Aliás, isso não foi num centro de Teresópolis. Um senhor de idade entrou, primeira vez. Onde é o salão? É ali. Ali que vai ter a palestra. Quando ele entrou, ele viu janelas fechadas. Pode abrir a janela? Pode. Ele abriu a janela e viu cadeiras desarrumadas. Aí ele arrumou todas as cadeiras e sentou e assistiu a palestra. Então, todo dia de reunião, que é domingo de manhã, reunião pública, ele ia assistir e fazia isso, arrumava as cadeiras. Então ele está arrumando cadeiras até hoje, deve ter uns 20 anos. Ninguém pediu. Ele tomou a iniciativa. Olha o trabalho. Ninguém pediu, ele tomou a iniciativa. Então, olha, o Eurípides fala que nós temos que sair da rotina comodista. Né? Tem que sair, a pessoa tem que... não vou não, que está chovendo. Ou estou cansado. Tem que ir, tem que ir. Quando é que Chico ficou cansado? Quando é que Jesus... Existe uma história fantástica que eu acho. Olha como o Chico era, o Chico Xavier. Vou falar para vocês. Existia um juiz de direito em Pedro Leopoldo, chamado Moreira Marques. Ele foi colega do Chico de juventude e acabou o primário. Não tinham, na época, em Pedro Leopoldo, não tinha ginásio. Ele foi para uma cidade perto fazer o ginásio e voltava fim de semana e tinha que ter algum dinheiro para comprar livros, aquela coisa. Aí sabe o que o Chico falou para ele? Ô, Moreira Marques, ele era conhecido como Moreira Marques, você pode enveredar pela prática de ser barbeiro. Aprenda a cortar cabelo, fazer barba. A barba do Jorge Miguel podia fazer somente, mas fazia a barba do Jorge. Né? Então aprenda. E para isso eu vou ser cobaia e você vai cortar o meu cabelo. O Chico. Ele começou a aprender a cortar cabelo e fazer barba no Chico Xavier. Não sei se foi com ele que ele estava fazendo a barba, o Chico estava recebendo o Nosso Lar, Os Mensageiros, um livro desse. Aí o Chico olhou, viu um espírito mau atrás do barbeiro. O barbeiro começou a suar frio, com a navalha, era a barba com navalha que fazia. A navalha cortava, que era coisa, até arrepio, né? Navalha afiada, que cortava até em pensamento. Passava a navalha longe, cortava. Aí ele estava fazendo a barba e começou a suar frio, e o Chico vendo o espírito enlaçando ele, e o espírito falava: corta o pescoço dele, vamos, Chico, fulano, mete a navalha no pescoço dele. E o barbeiro meio tonto, meio não sei o quê: Chico, não estou passando bem, não estou passando bem. Ele tinha feito metade só da barba. Aí eu vou sentar, senta ali, meu filho, senta ali. E o Chico dizendo, eu estava doido para ele sair perto de mim, para ele sentar ali na cadeira, porque ele estava com aquela navalha, podia me machucar, cortar meu pescoço. Senta ali, senta ali. Aí ele continuou sofrendo o assédio do espírito. Aí ele disse: Chico, não vai dar para eu continuar a tua barba, não. Aí ele: meu filho, barba é assim, a gente começa um dia e acaba no outro. Só Chico Xavier mesmo. Ele saiu da barbearia, metade feita e metade sem se fazer. Então, esse Moreira Marques, que era um ótimo aluno, quando ele estava no meio do ginasial, ia ter uma solenidade em homenagem ao padre, ao bispo, ao padre, arcebispo, que deu o nome ao colégio que ele estudava. Era um ótimo
religioso, um ótimo católico, e iam fazer uma homenagem a ele, uma solenidade, e tinha um aluno que tinha que discursar. Ele foi escolhido porque ele era um dos melhores alunos. Só que ele, naquela época era terno e gravata. Terno e gravata. Ele não tinha dinheiro, ele era pobre para comprar um terninho com gravata. Aí, mas ele orava todas as noites, o menino, hein? Orava todas as noites, pedindo a Deus que o ajudasse. Teve um garoto agora, não sei se viram na televisão, de 14 anos, que passou para a medicina. Isso quer dizer o seguinte, que os espíritos inteligentes e diferentes e avançados no intelecto já estão vindo, já estão nascendo. Ele conseguiu. O pai dele botou uma ação na justiça que a faculdade não queria, e o juiz deu ganho de causa e ele se matriculou já. Está matriculado. Com 14 anos, sem o colegial, né, científico da época, ele vai estudar medicina. Quer dizer, então esse Moreira Marques era inteligente, ia fazer o discurso, mas não tinha dinheiro, então ele orava toda noite. Quem é aqui que ora toda noite com fervor e achando que vai acontecer aquilo que ele está pedindo, forças para enfrentar a vida? Quem é que ora toda noite aí? Levanta o braço. Toda noite. Sem dormir. Depois da novela, depois do jornal da Globo News, que começa às vezes meia-noite. Então, ele tinha essa prática, o menino. Era hábito enraizado nele. Aí, sabe o que aconteceu? Um amigo dele, que tinha um apelido de Goiaba, colega dele, que a família tinha dinheiro, chegou para ele e falou assim: ô Moreira, minha mãe mandou fazer um terno de casimira da melhor qualidade, mas não gostei não, porque eu acho que ele não está bom em mim não. Você experimenta ele aí. Experimenta, se ele servir, fica para você e você vai me pagar até o final do ano em cortes de cabelo. Aí ele experimentou, caiu igual uma luva o terno. Que maravilha, que coisa, hein? Ah, então tá bom, tá combinado. Aí, na semana, final de semana, Moreira Marques foi a Pedro Leopoldo, onde era a terra dele, e foi visitar o Chico. Quando ele estava lá conversando com o Chico falou assim: você não tem nada para me contar, não? Eu tenho, eu ganhei um terno assim, do Goiaba, não sei o quê. Aí, eu sei da história, olha só, eu sei da história. Como? Eu ia te dar o terno. O Chico sabia que ele estava com essa necessidade, e ele ia dar o terno, sem que ele soubesse, o Moreira Marques. Emanuel chegou para ele, a gente vê a finura do espírito superior. Eles têm atitudes que para nós muitas vezes são atitudes esdrúxulas, excêntricas, sei lá o quê, mas eles têm atitudes que beiram a elegância, quer dizer, passeiam pela educação fina, que nós às vezes não entendemos. Então o Chico falou: não, eu já sabia da história, eu ia te dar um terno. O Emanuel chegou para mim e falou o seguinte: olha, não dá o terno para ele, porque a mãe dele é muito católica, e se souber que você, espírita Chico Xavier, deu o terno, vai pensar que você está catequizando ele para as bandas do espiritismo. Não dá. Mas e como é que vai ser? Eu vou dar um jeito. Emanuel, olha só que coisa. Quer dizer, o intercâmbio, o entrelaçamento, o que os espíritos podem fazer em nossas vidas. E muitas vezes nós nem temos ideia de que aconteceu isso. Aí o Emanuel disse que em sonho foi falar com o espírito da mãe do Goiaba, explicou a situação e falou: a senhora faz um terno com as medidas do Moreira Marques, dá para o seu filho e intuitivamente aquela coisa toda ele vai oferecer, porque as medidas vão ser diferentes, que o filho dela era mais forte, era maior do que o Moreira Marques, e está resolvido o problema. Aí aconteceu isso, intuitivamente ela fez o terno da melhor qualidade, casimira inglesa da época, né? Olha só. Mas essa do Chico falar, você tem algo a me contar? Ele já sabia, né? Teve um amigo do Chico que estava visitando a casa dele e
visitando a casa dele e viu, foi na cozinha, viu uma barata grande, de sapato alto, aquelas grandes, né? Outro dia minha filha, eu estava na casa da minha filha, ela deu um berro que foi até a Praça da Bandeira, ela mora em Vila Isabel. E eu, que foi, Paula? Que foi? Uma barata com uma face de pavor. A barata estava morta, né? Então, para eu tirar dali. Aí eu tirei. Quando elas eram menores, eu matava a barata na parede, eu matava assim com a mão e às vezes pegava viva pelas antenas, né? São duas antenas. Ele ia correndo para cima delas e elas batiam o recorde dos 100 metros livres. Inclusive a Ana, que está lá embaixo, na cozinha. Barata morta, tem que tirar. E viva, pior ainda. Então, apareceu uma barata, o amigo do Chico falou, chamou o empregado e falou, olha, eu vou trazer aqui um formicida para matar, só botar numa tampa de vidro, bota embaixo do móvel, embaixo não sei o quê, perto da fossa, perto disso, perto daquilo, bota aqui e elas vão morrer. Aí quando ele entrou na sala, e o remédio tinha um nome, quer ver? Olha só. Não, o remédio tinha um nome, foi nesse livro aqui. Casos do Chico Xavier, né? O remédio tinha um nome, era tinha um nome lá comercial. Aí, quando ele apareceu na sala, o Chico falou, escuta, não vai comprar remédio não assim, porque eu tenho muitos gatos, e se você botar embaixo do móvel, o gato vai entrar, vai comer e vai morrer, então não põe remédio nenhum. Quer dizer, com o Chico não era brincadeira. Você não podia nem pensar, porque ele sabia o que você estava pensando. Sabia, o Chico não era brincadeira. Então, no Livro dos Espíritos, Aperfeiçoamento Espiritual, pergunta 798, o Espiritismo tornar-se-á uma crença vulgarizada ou será apenas compartilhado por algumas pessoas? Perguntou Kardec. Resposta, certamente se tornará crença vulgarizada, marcará uma nova era na história da humanidade, está na natureza e porque é chegado o tempo em que deve se alinhar entre os conhecimentos humanos. 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Estou perguntando. Hein? Mas não... Ele usou outras palavras, mas não foi... Foi mais ou menos isso aí. Cristina? Destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. E colocando, mostrando ao homem onde está o seu verdadeiro interesse. Qual é o maior interesse nosso? É a busca da felicidade. Felicidade real, que não sofre contradita, é aquela que vive oculta nos males que a gente evita. E o poeta também falou sobre a felicidade, né? A felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreiada de dourados pomos existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está apenas sempre onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Foi Vicente de Carvalho que escreveu essa, né? E Machado de Assis escreveu uma que tem um profundo sentido espiritual, um profundo... A nossa busca, a nossa procura, basicamente, é sobre o quê? Sobre as coisas materiais, de um modo geral. Nós damos pouca importância, como disse o apólogo do Rabindranath Tagore, né? Louco, porque não dei tudo que tinha ao Senhor da vida. Então, muitos conhecem, mas eu vou falar, porque eu me enquadro muito nisso que ele falou, Machado de Assis. Bailando no ar,
gemia inquieto vagalume. Que me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta auréola de lume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, porque não nasci eu um simples vagalume. Então, nós somos assim, né? Quer dizer, e a doutrina fala do móvel verdadeiro, essencial da atividade humana, que é o aperfeiçoamento espiritual. E por isso o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Vocês querem ver? Isso que eu estou falando, o que acontece também na voz de Leon Denis no livro Depois da Morte. Ele tinha 11 anos quando saiu o Livro dos Espíritos. Kardec tinha o quê? 50 e poucos, né? E Leon Denis 11. Ele foi depois. 50 anos. E Leon Denis 11 anos, quando saiu o Livro dos Espíritos. E depois ele se tornou espírita e olha o que ele escreveu. Para regular o nosso adiantamento, preparar o nosso futuro espiritual, fortificarmos-nos ou nos rebaixarmos, é bastante fazer uso da vontade. Tem hipnotizador que hipnotiza a pessoa e diz, você vai ter aqui onde eu estou passando a mão, vai surgir uma ferida. Vai surgir uma ferida, vai abrir a pele, vai surgir uma ferida e aparece um eritema e aparece a figura, uma ferida. Um hipnotizador experimentado. Depois ele inverte, não, estou passando um remédio, vai desaparecer, desaparece. O que provocou a ferida? O pensamento, através de uma indução hipnótica, que foi o hipnotizador, na pessoa que estava sendo hipnotizada, ela, através do pensamento dela, ela provocou aquilo. Então a gente vê o que nós podemos fazer. Louco que fui, porque não dei o que tinha ao Senhor da vida. Por que nós não acionamos a ideia, a vontade para as coisas da religião, do espiritismo? Nós temos que sair da rotina. Então, Leon Denis continua dizendo, não há acaso nem fatalidade, mas sim forças e leis. Utilizar, governar umas, observar as outras, eis o segredo de toda grandeza e elevação. Os resultados produzidos entre nós pela vontade, olha só, perturbam a imaginação dos mundanos e provocam a admiração dos sábios. Tudo isso, entretanto, é pouca coisa ao lado dos efeitos obtidos nesses meios superiores, em que, por determinação do espírito, todas as forças se combinam e entram em ação. Né? Tudo pode a vontade exercida no sentido do bem, de acordo com as leis naturais. Muito também pode para o mal. Maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis corrompem, por neles se refletirem os fluidos que nos rodeiam, quer dizer, nós estamos mexendo com fluidos que vão nos prejudicar ou não, né? E o contato destes produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam. Do mesmo modo, sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor, exortações calorosas vão penetrar os seres que nos cercam, sustentá-los e vivificá-los. Agora eu vou encerrando. Não sei se eu trouxe. Então, acho que eu já falei aqui, mas é um poemazinho para encerrar, de Francisca Júlia. Foi uma das maiores poetas parnasianas e elogiada até por Bilac, Olavo Bilac, e esse que eu falei, a poesia. E ela
o marido morreu, velado em casa, ela foi descansar, não levantou mais. Morreu no dia que o marido estava sendo velado. Os dois foram enterrados no dia seguinte no cemitério. Francisca Júlia, o marido dela. Então, ela fez uma poesia psicografada pelo Chico com o nome de Adeus. Na agonia da luz, o astro rei purpurina. Leves tarjas de sombra a manchar o ocidente, o oriente, não, a manchar o horizonte. Uma estrela a piscar remove a névoa fina. Espelha-se feliz no regato defronte. Soluça um pombo além, e se alteia e se inclina, e voa sem que o sol novo rumo lhe aponte. Humilde, rola, chora, a gemer na campina, alheia ao prado em flor e a carícia da fonte. Chega a sombra final, aparece a tristeza, no arrulho que ficou por gemidos em bando, com as cordas a estalar numa lira retesa. Assim, num dia assim, a morrer sem alarde, chorando, eu disse adeus, e ele partiu chorando, a renascer na terra onde estarei mais tarde. Ela foi atrás dele. Hoje, pela data, ela deve estar vivendo aí. Eles devem ser um casal de senhores, os seus 60, quase 70 anos. Se bobear, já cruzaram com a gente, esbarraram a gente numa calçada aí da vida qualquer, e são os dois. Francisca Júlia, ou talvez uma poetisa, uma moça dada às letras, não é? Porque a literatura que retornou ela. Quer dizer, então isso, eu acredito piamente nesse soneto, porque inclusive eu já li algumas poesias dela, já li ensaios literários sobre ela. É o mesmo estilo literário, é perfeito. A gente vê que o parnasianismo, o parnasiano, ele usa palavras difíceis, palavras bonitas, rimas ricas e com um conteúdo também dramático e romântico. E é a característica do poeta do parnasianismo, né? Como Fagundes Varela foi, Vicente de Carvalho, né? Escreveu a da felicidade. Então, meus amigos, eu agradeço, arrematando somente com o último pensamento de Emmanuel acerca daquela página que nós lemos: quando o homem comete uma ação má, etc., vai para o espaço. Então ele diz o seguinte: recorda-te que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Emmanuel. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.